Eu gravei agora há pouco sobre o Evangelho de ontem, né? E estava criando coragem para falar essa parte, que não é do Evangelho. Hoje, uma amiga me mandou, né, uma música, disse que estava orando por mim, me mandou uma música, que é da Sueli Façanha, que diz: sei que terei mais lá no céu. E eu partilhei com ela que essa música mexia muito comigo, porque me levava a lembrar de uma época da minha vida, que eu trabalhava em um certo hospital, e que quando eu ia orar, geralmente eu orava com essa música, eu saía da oração com uma dor. No lugar de eu sair com o coração tranquilo e tudo mais, eu saía com uma dor. E era uma dor praticamente física, era uma dor, eu não sabia dizer, eu passava o dia todo mal. O outro dia que eu ia rezar de novo, eu estava mal. E foram dias assim, eu dizia, eu não entendo por que eu saio de lá com o coração muito dolorido, né? E aí ela disse assim, reza. Essa minha amiga disse, reza, vai verbalizando que o Senhor tem alguma cura para fazer. E aí eu parei e fui verbalizar. E quando eu comecei a rezar para verbalizar esse dia, eu lembrei da época. Na época eu era noiva, faltava pouquinho tempo para casar, já tinha casa, já tinha as coisas, já tinha feito o curso de noivas, já tinha visto o vestido, só faltava fazer os convites e acertar direitinho a data, mas faltava mais ou menos uns 40 dias para o casamento. E aí aconteceu várias coisas e eu e meu noivo a gente decidiu terminar. E ficou uma dor, né? Ficou uma dor muito grande. E aí eu lembro, aí agora quando eu fui verbalizar, vinha muito assim, Senhor, eu não queria ouro, eu não queria riquezas, eu não estava te pedindo bens, coisas extraordinárias. A única coisa que eu estava te pedindo era uma casinha branca de varanda, era um casamento, um marido, os filhinhos, um emprego normal, simples, o emprego que eu estava mesmo, não tinha problema. O emprego dele, ter o que comer, era simples. Para um Deus tão rico, era tão simples. Por que tu não me deu? Né? Então, continuei rezando, eu estava abraçada com meu filho que está doente, e estava ali deitada na cama, rezando e abraçada com ele. E aí comecei a chorar, falando com Deus, e me veio de novo a música, sei que terei mais lá no céu. E veio assim, que naquela hora eu estava com fome, eu pedi para Deus um prato de comida. Eu pedi para Deus que saciasse ali a minha fome, eu queria só um prato de comida. E Ele me deu uma barra de ouro. Uma barra de ouro. E eu peguei, porque eu sabia que o ouro era muito mais do que um prato de comida. Eu sabia que com o ouro eu poderia fazer muita coisa. E aí todos os dias eu ia rezar com aquela barra de ouro nas minhas mãos, mas com fome, porque eu queria comer. Eu estava com fome. Então era muito triste a oração, porque eu tinha uma barra de ouro, eu não podia comer o ouro. Eu não podia me alimentar daquele ouro. E eu rezava ali morrendo de fome. Por isso que era tão doído, por isso que eu saía com a mesma dor. Eu entrava para orar e depois eu continuava com a mesma dor. E aí eu até fiquei com pena de mim. Juro que eu fiquei com pena de mim. Eu disse, Senhor, era isso que estava acontecendo comigo. Tu me deu uma barra de ouro, mas eu queria mais do que isso. Eu não queria uma barra de ouro, eu queria uma comida.
Eu sei que era o melhor para mim, mas eu queria comida. E aí eu contei aqui para uma amiga que está me ajudando nesse período de cirurgia. E aí ela também ficou com pena de mim. Mas o meu filho pegou e disse assim: a senhora não tinha cérebro, não, mãe? Aí eu olhei para ele: hã? Era só vender. Era só vender a barra de ouro e comprar sua comida, já que a senhora estava com fome. E exatamente isso. O Senhor não quer nos dar um prato de comida. O Senhor quer nos dar muito mais. Ele não quer te dar o peixe, Ele quer te ensinar a pescar. Então o Senhor te dá uma barra, mas você tem que ir lá no banco, trocar essa barra por dinheiro e com esse dinheiro você comprar tudo que é necessário para você. Casa, comida, enfim, tudo. Mas você é preguiçoso. Eu sou preguiçosa. A gente não quer ir lá no banco trocar essa barra por dinheiro. A gente não quer plantar para colher. A gente não quer ir lá ainda comprar comida, ainda ter que limpar a comida, fazer a comida para poder se alimentar. Não, a gente quer só um prato de comida. Mas o Senhor tem barras de ouro para nós. E a gente precisa simplesmente ir lá no banco e trocar por aquilo que a gente precisa, né? E ficou isso muito no meu coração. O Senhor não quer dar o peixe, Ele quer nos ensinar a pescar. Ele não quer uma felicidade passageira que a gente sente aqui, rapidinho, e depois a gente vai sentir fome de novo. Se Ele me desse um prato de comida naquele momento, no outro dia eu ia estar pedindo outro prato de comida, porque eu não ia estar feliz. Ele me deu uma barra de ouro para eu poder viver a vida toda feliz. E somos teimosos, somos muito teimosos. Precisamos entender que o Senhor não quer pouco para a gente, mas a gente sempre quer o pouco.